Olá, eu sou o Lucas Retondo, sou criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como priorizar as necessidades pessoais através da teoria ERG de Alder. Esse é o 8º vídeo da nossa série sobre como motivar a sua equipe. Nessa série de vídeos eu estou explicando para vocês o passo a passo de como que você pode motivar as pessoas da sua equipe através das principais teorias sobre motivação. Por isso, se você não viu ainda os outros vídeos dessa série, a minha sugestão para você é assista esse vídeo e depois volta para ver todos os vídeos que eu gravei até agora. Esses vídeos são muito legais e eles vão te ajudar a ter um panorama geral, mais amplo, sobre como que você motiva as pessoas da sua equipe. Já nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a teoria ERG. É uma teoria muito legal que é um avanço da teoria de Maslow. No vídeo anterior eu falei para vocês, em um dos vídeos anteriores, sobre a pirâmide de Maslow, ou a hierarquia de necessidade de Maslow. Foi a primeira teoria sobre as necessidades humanas e ela foi desenvolvida na década de 1940, mais ou menos. Já a teoria de ERG de Alder, ela foi desenvolvida na década de 1960. Ela foi desenvolvida 20 anos depois e foi uma forma de comprovar e avançar a teoria de Maslow. Ou seja, a teoria ERG ela é muito importante para você entender como de fato simplificar a aplicação e entender um pouco mais amplo sobre a teoria de Maslow que eu falei com vocês nos vídeos anteriores. Por isso, nesse vídeo é muito importante você assistir ele até o final para você entender como aplicar a teoria ERG na prática. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que é a teoria ERG de Alder? Como eu já disse, Alder realizou uma série de experimentos para comprovar a hierarquia de necessidades proposta por Abraham Maslow em 1940. Ele fez vários experimentos e nesses experimentos ele verificou o seguinte, que a hierarquia proposta por Maslow não é necessariamente tão fixa. As pessoas não precisam atender a uma necessidade de cada vez. Pelo contrário, elas têm que atender essas necessidades de forma simultânea. E mais ainda, ele entendeu também que as 5 hierarquias de Maslow eram muito mais complicadas de serem adaptadas ao perfil corporativo ou numa aplicação pessoal do que a categoria que ele sintetizou em 3 categorias. Ou seja, ele simplificou a teoria de Maslow condensando as necessidades humanas em 3 categorias: necessidades de existência, de relação e de crescimento. E daí, dessas 3 categorias, que vem o nome da teoria de ERG. Então vamos lá, primeiro ponto aqui. Quais são então as necessidades de existências segundo Alder? De acordo com o autor, as necessidades de existência são relacionadas à nossa sobrevivência e são as necessidades mais básicas do ser humano. Elas estão sempre na prioridade. Se a gente comparar com a hierarquia de Maslow, nós estamos falando aqui das necessidades fisiológicas e de segurança. Ou seja, para Alder ele concorda o seguinte, que todas as pessoas precisam sim ter comida, bebida, moradia, roupas. São necessidades básicas relacionadas à sobrevivência e elas são tão óbvias que sim, elas fazem parte da existência humana. O ser humano sempre prioriza as suas necessidades de existência. Já o segundo grupo são as necessidades de relação. O que é isso? A relação é uma característica muito importante do ser humano, segundo Alder. Nós somos seres sociais. Nós nascemos e já no nosso nascimento nós dependemos inteiramente das nossas relações com os nossos pais, com os nossos cuidadores. Ou seja, seres humanos são animais 100% sociais. Por isso, a nossa vida só faz sentido quando nós estamos envolvidos com pessoas próximas a nós, com pessoas que têm um reconhecimento direto sobre a nossa existência, sobre as nossas virtudes. Ou seja, nós sempre procuramos relacionamentos com nossos familiares, amigos, colegas, empregadores. Ou seja, nós necessitamos de necessidades de relação para nos sentirmos satisfeitos com a nossa vida. Se a gente comparar essa categoria com a hierarquia de Maslow, essa categoria ela engloba as necessidades sociais de Maslow e as necessidades de estima externa de Maslow também. Ou seja, ela pega uma categoria e meia de Maslow que o Alder consolidou nessa categoria de relações pessoais. Já o terceiro grupo são as necessidades de crescimento. O que é isso?
Todas as pessoas precisam estar crescendo e se desenvolvendo para se sentirem realizadas. Ou seja, todas as pessoas que têm as suas necessidades básicas atendidas estão à procura de crescimento e desenvolvimento pessoal. Isso que traz a realização para as pessoas. Como? Através de um trabalho significativo, através de um trabalho com qualidade, realizando atividades que estão ligadas ao nosso propósito e à forma como nós queremos levar a nossa vida. Novamente aqui, se a gente comparar com a hierarquia de Maslow, nós estamos falando das atividades de estima interna e realização. Ou seja, a princípio nós podemos entender que a hierarquia de Alderfer é uma simples simplificação da teoria de Maslow. Porém, não é bem assim. Por isso, agora eu quero falar para vocês sobre quais são as diferenças entre a teoria ERG e a pirâmide de Maslow. Primeiro ponto aqui é, ERG não é uma simples simplificação. Nos seus experimentos, Alderfer, além de comprovar que sim, as pessoas trabalham, se motivam em função das suas necessidades, ele também conseguiu comprovar 3 novos fatores que trouxeram mais robustez à teoria de Maslow. Por isso, a teoria de ERG não pode ser vista como uma simples simplificação. Eu prefiro ver ela como um avanço, como um complemento à teoria da pirâmide de Maslow. Ou seja, Alderfer identificou 3 situações que complementam a teoria de Maslow. O primeiro ponto aqui é simultaneidade. Ele comprovou nos seus experimentos que as pessoas buscam atender mais de uma necessidade ao mesmo tempo. Elas não estão voltadas a somente uma necessidade de cada vez. Elas não têm uma única prioridade. E sim, elas querem atender o máximo de necessidades possíveis simultaneamente. Por exemplo, pessoas que têm relacionamento satisfatório com seus colegas no trabalho, elas também estão procurando crescer dentro da empresa. Uma coisa não restringe a outra. Uma coisa não é procurada independente da outra. As pessoas querem ter bons relacionamentos com seus colegas e ao mesmo tempo crescer dentro da empresa. Já um segundo conceito que ele desenvolveu é a questão das circunstâncias mudarem as necessidades. Ao longo da nossa vida, as nossas necessidades elas variam conforme as circunstâncias, conforme o momento de vida que nós estamos passando. Ou seja, as necessidades pessoais variam de pessoa para pessoa e mudam com o tempo. Por exemplo, uma pessoa no começo da sua carreira, ela pode valorizar mais uma necessidade de crescimento e depois, mais para frente, ela pode querer valorizar mais necessidades de relacionamento. Ou seja, nós não temos a mesma ambição, os mesmos desejos ao longo da nossa vida. As nossas relações de desejo vão mudando conforme o contexto, conforme as circunstâncias que nós estamos envolvidos. E o terceiro ponto que ele identificou é a regressão à frustração. Nos seus experimentos, Alderfer percebeu o seguinte, que quando as pessoas têm uma necessidade superior não atendida, elas tendem a suprir essa frustração atendendo necessidades mais básicas. Ou seja, quando as pessoas tentam crescer dentro da sua empresa e não conseguem, elas ficam frustradas, elas passam a procurar atender necessidades de relacionamento, elas buscam outras atividades para ter mais lazer, para ter mais satisfação. Ou seja, as pessoas quando não atingem a sua necessidade do nível mais alto, elas têm o princípio da regressão, que é atender necessidades mais básicas para poder se sentir satisfeitas. Ou seja, a teoria de RG não é uma simples cópia da teoria de Maslow ou uma simples simplificação. Pelo contrário, é uma sofisticação. Agora, como que você aplica a teoria RG na prática? Como que você aplica a teoria de Alderfer dentro da sua empresa? Uma das coisas que Alderfer fez na sua teoria, que tornou ela mais interessante, é que ele tornou ela mais flexível e prática para as empresas. A teoria de Maslow era mais rígida, era mais categórica, era mais difícil você entender a aplicação dela dentro da empresa. Já Alderfer, ao mostrar esses conceitos de simultaneidade, circunstância e regressão, ele tornou essa teoria mais simples, além mesmo da própria simplificação da quantidade de categorias. Ou seja, Alderfer entende o seguinte, que para uma organização motivar as pessoas da sua equipe, ela deve atingir ações que atendam a todas as necessidades ao mesmo tempo. Ou seja, você deve oferecer boas condições de trabalho para atender as necessidades de existência. Você também deve procurar incentivar as relações positivas dentro do seu trabalho para atender as necessidades de relação
e dar oportunidades de crescimento e desenvolvimento para as pessoas para entender as necessidades de crescimento. Ou seja, não existe uma única ação, e sim existe um conjunto de ações, processos estruturados que de fato atendam essas três necessidades simultaneamente. Mas para ajudar você a colocar na prática, eu vou te dar aqui 5 dicas. Então vamos lá. Primeira dica que é: descubra as necessidades da sua equipe. Descubra as necessidades individuais dos membros da sua equipe. Resista à tentação de você pensar que sabe o que motiva as pessoas da sua equipe. Tenha consciência que as pessoas têm perfis diferentes e têm necessidades diferentes. Cada pessoa é única. Não adianta você pensar na sua cabeça o que vai motivar as pessoas. Por isso, converse com elas. Mantenha conversas individuais com as pessoas da sua equipe. Tenha essas conversas de forma frequente para entender as pessoas no nível pessoal. Para entender de fato o que elas desejam, qual que é o momento de vida delas, por que elas estão passando. Sente com elas e ajude elas a definir metas para a sua carreira e para a sua vida dentro da empresa. Ajude as pessoas a entender que elas fazem parte da empresa a longo prazo. Não fique apenas tentando imaginar o que motiva cada pessoa da sua equipe. Isso é muito falho. Isso você sempre vai passar pelo seu filtro, pela sua imaginação. Por isso, a dica número 1 é: descubra as necessidades dos membros da sua equipe conversando com eles. Resista à tentação de supor o que motiva cada membro da sua equipe. E a segunda dica? A segunda dica é: não enquadre as pessoas. Não fique buscando simplesmente enquadrar as pessoas no modelo de hierarquia de necessidades. Não fique buscando formas de enquadrar as pessoas no modelo super estruturado, super simplificado. As pessoas são muito mais complexas do que isso. Cada pessoa é um indivíduo tão complexo que os seus pensamentos derivam de uma série de fatores. Tem fatores genéticos, tem fatores sociais, tem como que foi a vida dessa pessoa, tem o contexto atual. Ninguém é simples o suficiente para caber dentro de nenhuma teoria de motivação, nenhuma teoria humana. Não existe isso. Cada pessoa é tão complexa quanto a sua história. Por isso, não fique buscando enquadrar as pessoas. Não fique buscando dizer e categorizar as pessoas. Use sim as teorias e as técnicas que eu te ensino ao longo dos meus vídeos para você parar de julgar as pessoas. Use sim essas técnicas para você poder entender as pessoas no nível mais lógico. E assim você para de julgá-las e não fica apenas questionando se elas estão fazendo certo ou errado. E assim você vai passar também a procurar entender qual que é o ponto de vista dessa pessoa. Não fique aqui tentando supor quem são as pessoas boas da sua equipe. Pelo contrário, entenda que todas as pessoas têm intenção positiva, que todas as pessoas saem de casa para trabalhar pensando em dar o seu melhor. Porém, você não pode julgar se essas pessoas estão agindo de má fé. Caso contrário, você vai estar julgando e não analisando, não vendo o comportamento dessas pessoas e procurando ações para melhorá-las. Por isso, não enquadre pessoas em nenhuma dessas categorias fixamente. Pelo contrário, vai conversando com essas pessoas, vai interagindo com elas, crie relações pessoais para você entender quais são de fato os desejos dessas pessoas em cada momento da sua vida. Não fique pensando que o que motivava a pessoa ontem vai motivar ela amanhã. Terceira dica é: busque satisfazer as necessidades simultaneamente. Ou seja, não fique atendendo uma necessidade de cada vez. Desenvolva políticas dentro da sua empresa que atendam a maior quantidade possíveis de necessidades simultaneamente. Ajude as pessoas a entender o quanto que elas estão sendo valorizadas dentro da sua equipe. Procure satisfazer as necessidades dos seus funcionários simultaneamente, respondendo as seguintes perguntas. Primeiro, estamos pagando salários competitivos? Os salários são suficientes para atender as necessidades de sobrevivência da pessoa? Ou nós estamos fazendo de tudo para que os nossos funcionários tenham saúde? Nós estamos fazendo de tudo para garantir a segurança dos nossos funcionários? Ou o nosso ambiente de trabalho é positivo, é participativo? As pessoas se sentem bem quando vêm trabalhar aqui na minha empresa? As pessoas compartilham informações, elas confiam umas nas outras? As pessoas têm bons relacionamentos dentro e fora da empresa? Como que essas pessoas se relacionam?
Ou ainda, essas pessoas se sentem realizadas no seu trabalho ou elas trabalham apenas pelo salário? Essas pessoas, os meus funcionários, eles estão cientes das oportunidades de crescimento que estão disponíveis para elas dentro da empresa? Elas estão vendo que elas estão sendo promovidas, que elas estão crescendo? Ou nós sempre contratamos nossos funcionários? O nosso ciclo de handover é tão grande que nós perdemos os talentos e sempre estamos repondo mais funcionários e não conseguimos reter as pessoas competentes dentro da nossa equipe. Ou seja, faça uma reflexão de como que você e a sua empresa estão atendendo as 3 tipos de necessidades básicas simultaneamente. Não fique achando que você tem uma bala de prata, que você vai ter uma ação que vai motivar as pessoas eternamente e acabou o problema. Longe disso. Motivar uma equipe é você estar constantemente adaptando o seu perfil, adaptando os processos para manter as pessoas constantemente motivadas e reconhecidas. Lembre-se, as necessidades mudam com o tempo. E a quarta dica? A quarta dica é: fique atento às mudanças. Lembre-se, as circunstâncias mudam a forma como as pessoas priorizam as suas necessidades pessoais. Por exemplo, um nascimento, uma morte na família, um casamento, um divórcio, uma transferência de emprego para outra cidade, uma promoção, um problema de saúde. Todos esses fatores pessoais interferem sim na prioridade daquela pessoa. Uma pessoa que está passando por um divórcio, ela está mais preocupada em garantir a sobrevivência dela e dos seus filhos do que um crescimento naquele momento. Por isso, uma pessoa que está passando por um divórcio, você não pode querer que o que motivava ela ontem motive ela hoje. Você tem que se adaptar, você tem que ter uma relação pessoal com os seus funcionários, você tem que ter uma relação próxima para entender qual que é o momento de vida de cada membro da sua equipe para que você possa colher essas necessidades e manter essa pessoa motivada. Não pense que as pessoas vão correr sempre atrás da cenourinha, que você colocar uma cenoura é suficiente para as pessoas saírem correndo e buscando aquele objetivo. Não, os fatores pessoais vão impactar diretamente nas prioridades, nas necessidades de cada membro da sua equipe. Por isso, fique atento às circunstâncias pessoais de cada um dos seus subordinados. Mantenha suas conversas individuais para que você possa entender e se adaptar conforme a situação de vida das pessoas mudam. E a quinta dica? A quinta dica é: gerencie as frustrações. Lembre-se, se uma pessoa não se sente realizada dentro do seu trabalho, se ela não sente que as oportunidades são suficientes, que elas têm os desafios certos, que ela está crescendo dentro da sua empresa, é muito provável que ela busque outras necessidades, que ela vai procurar mais relacionamentos, que ela vai querer ter alguma outra atividade fora da empresa, que ela vai procurar ter um tempo mais flexível para fazer outras coisas. Por isso, aprenda a gerenciar as frustrações. Se um funcionário seu está procurando outras atividades, é porque é muito provável ele estar frustrado com o seu senso de realização dentro da sua empresa. Se ele está procurando muitas conversas paralelas dentro do seu trabalho, é um sintoma que esse funcionário está desmotivado no nível de realização. Ele não entende que o seu trabalho é importante, ele não entende o propósito dentro da sua atividade. Ou seja, observe o comportamento das pessoas e gerencie as frustrações. Se você não consegue gerenciar essas frustrações, é importante você adaptar a sua estratégia para que você possa motivar as pessoas no nível mais básico de motivação, atendendo às necessidades de existência, atendendo às necessidades mais básicas. Porém, saiba como gerenciar e observar quando isso está acontecendo. Quando o trabalho deixou de ser significativo para aquela pessoa, você vai observar aquela pessoa falando mais com seus colegas, por exemplo. Ou seja, gerencie bem as frustrações dentro da sua equipe. E você? O que você achou desse vídeo? O que você achou da teoria de RG de Elderfeld? Achou interessante? O que você aprendeu? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você vai fazer e o que você achou da teoria dele. Me ajuda também a entender como que eu posso melhorar os próximos vídeos. Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Eu, por exemplo, eu adoro essa teoria de Elderfeld. Por quê? Primeiro que eu acho que de fato ela é um aprimoramento, ela é um avanço sobre a teoria de Maslow. Uma coisa não está independente da outra. Sim, Maslow foi pioneiro, porém Elderfeld ele simplificou as categorias, mas trouxe mais complexidade. E onde que está essa maior profundidade de Elderfeld?
Primeiro, ele mostra que as pessoas são mais complexas do que qualquer modelo simplificado sobre a motivação humana. Ou seja, não adianta você ter o mesmo remédio, ter a mesma ação para todas as pessoas. É necessário você personalizar a sua abordagem. É necessário você entender qual que é o momento pessoal de cada membro da sua equipe. Eu, por exemplo, já passei por uma situação onde um coordenador meu passou por uma situação horrível. Ele perdeu o sogro e a sogra em menos de 6 meses. E pior, o sogro e a sogra eram como se fossem os pais dele. Ele era muito próximo a eles. Ele passava todos os finais de semana na casa do sogro e da sogra. Nesse momento, quando ele perdeu o sogro e a sogra, ele perdeu o chão. Ele deixou de ir para a sua religião, ele abandonou a igreja, ele perdeu a comunidade que ele tinha dentro da igreja dele. Ele ficou sem chão, ele mudou completamente as suas prioridades. E eu tive que me adaptar a isso. Eu tive que conversar com ele mais vezes para colher as suas novas necessidades. Porém, na época, o meu diretor não entendia isso. E começou a ter uma série de conflitos na performance desse coordenador, na visão do diretor. Ele não entendia como que a vida pessoal podia interferir na vida profissional. Porém, nós somos uma única pessoa. Ninguém consegue ter duas vidas. A sua vida pessoal vai sim impactar diretamente na sua vida profissional. Para um pouquinho, se você sai de casa e briga com a sua esposa, você já chega mal-humorado no trabalho. O seu dia no trabalho já vai ser horrível logo de partida. Por isso, não adianta você ficar fingindo que você consegue separar as coisas. Se você tem um filho doente em casa, você não vai ter uma performance feliz no seu trabalho. Você vai estar angustiado. E o contrário também ocorre. Quando a sua vida pessoal está indo bem, a sua vida profissional também vai bem. Por isso, Alderfer mostra muito claro que essas circunstâncias impactam na nossa vida profissional. Não adianta a gente separar uma coisa da outra. Ou seja, essa teoria ela é muito interessante porque ela, em parte, simplifica a teoria de Maslow, mas ao mesmo tempo ela torna essa teoria mais abrangente e complexa. Ela mostra que cada pessoa é motivada de uma forma única, quer atender o máximo das suas necessidades ao mesmo tempo e a sua vida pessoal, as suas circunstâncias pessoais impactam sim na sua forma de ver o mundo e se sentir motivada com as ações que a empresa oferece para ela. E você, o que você achou? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Já no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre como vincular motivação, esforço e resultado através da teoria de expectativas. Por isso, se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve já para você ser avisado quando eu publicar para você esse novo vídeo. Agora, para você continuar se desenvolvendo já, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá no blog eu tenho um artigo mais completo sobre a teoria ERG de Alderfer. E por que é importante você ler o artigo? Quando você assiste uma aula e depois lê algum artigo sobre aquela aula, o seu nível de aprendizado aumenta. Você vai memorizar mais coisas que eu falei ao longo desse vídeo. Por isso, mais importante do que você ficar vendo um monte de vídeos, é você se aprofundar e memorizar o conteúdo que eu te falei nesse vídeo aqui especificamente. Por isso, clica aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e vai lá e lê o artigo do blog. Se você já está no blog, para um pouquinho e lê o artigo completo. Você vai se sentir melhor e vai ter um nível maior de memorização ao fazer isso. E a segunda dica? A segunda dica é, você quer aumentar o seu nível de consciência sobre as suas habilidades de motivar as pessoas da sua equipe? Então, faça agora o nosso teste gratuito sobre as suas capacidades de motivação. Esse teste são algumas perguntas de múltipla escolha, onde você vai fazer uma autorreflexão sobre as suas competências de motivar as pessoas da sua equipe. E por que é importante você fazer o teste? Ao fazer o teste, você vai ter mais clareza de quais são os seus pontos fortes e fracos na hora de motivar as pessoas da sua equipe. E isso vai permitir a você melhorar nos seus pontos fracos e aprimorar e usar mais os seus pontos fortes. Ou seja, a melhor forma de você se desenvolver é ter maior autoconhecimento sobre as suas competências de motivar as pessoas da sua equipe. Por isso, faça agora o teste. Clica aqui no link da descrição do vídeo ou se você já está no blog, você vai achar um banner para fazer esse teste gratuito. E a terceira dica? A terceira dica é, se você quer aprender mais sobre liderança como um todo, então baixe agora gratuitamente o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nesse e-book eu vou te dar dicas e vou te mostrar as principais competências de um líder eficaz
em um único e-book, em um único material. Por isso, não perca mais tempo, baixe agora nosso e-book gratuitamente. Para fazer o download também é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou se você já está no blog, você vai achar um banner para fazer esse download. E a quarta dica? A quarta dica é, você quer aprender a como criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então, se inscreva agora, gratuitamente, para participar da próxima semana do Líder Eficaz. Nessa semana eu vou te mostrar em algumas videoaulas como que você cria um time de alta performance. Qual é a competência-chave para você criar um time de alta performance. Por isso, não perca mais tempo. Clica agora no link que está aqui na descrição do vídeo, ou se você está no blog, clica no banner para você fazer já a sua inscrição e participar gratuitamente da próxima semana do Líder Eficaz. Agora, se você está vendo esse vídeo, é porque você se interessa por assuntos relacionados à gestão e liderança. Por isso, se inscreva também nas minhas outras redes sociais. Lá eu divulgo diariamente dicas de como que você pode se tornar um líder melhor perante os membros da sua equipe. E, vamos ser sinceros, se você está vendo esse vídeo até agora, é porque ele fez sentido para você. É porque você gostou das informações. Então, não deixe de dar a sua curtida no vídeo, clique no seu joinha e faça já a sua inscrição. Assim, você vai ser avisado quando eu publicar novos vídeos sobre gestão e liderança. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ixi, esse daqui tem bastante corte, hein? Na edição vai dar trabalho.